Salve, salve, juventude, firmeza total. Então, estamos aqui para continuar conversando mais um pouco de química, falando sobre as bases, né? Nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre a nomenclatura das bases e quais são as principais bases aplicadas aí no nosso cotidiano, né? Então, falando sobre a nomenclatura das bases, é bem tranquila. Ela vai ser dada sempre pela regra hidróxido de nome do cátion. Então, lembra que, pela definição de Arrhenius, para você ter uma base, ela deve liberar o íon OH-, também conhecido como hidroxila, quando entrar em contato com a água, né? Então, todas as bases da definição de Arrhenius vão terminar com OH na sua forma. Da mesma maneira que os ácidos, pela definição de Arrhenius, começam com H, as bases terminam com OH. Beleza? Então, a gente vai dar hidróxido de nome do cátion que acompanha a hidroxila. Então, aqui a hidroxila está acompanhada do sódio. Sendo assim, aqui a nomenclatura vai ser hidróxido de sódio. Beleza? Então, o hidróxido de sempre vai estar na nomenclatura oficial das bases. Beleza? Então, aqui, ó, o cátion que acompanha os íons hidroxila é o magnésio. Então, esse aqui se trata do hidróxido de magnésio. Beleza? Então, não importa ó, se tem uma hidroxila, duas hidroxilas, três hidroxilas, não precisa colocar dihidróxido nem trihidróxido. É só hidróxido de e o nome do cátion que acompanha a hidroxila. No caso aqui, o cátion que acompanha a hidroxila é o alumínio. Então, esse aqui é o hidróxido de alumínio. Beleza? E por último aqui a gente tem o hidróxido de cálcio. Beleza? Então, para a nomenclatura das bases, vamos seguir sempre essa regra, né? Hidróxido de nome do cátion, né? Essas daqui são das principais bases aí que a gente tem aplicações no cotidiano. O hidróxido de sódio vai ser conhecido também como soda cáustica, né? Muito comum aí de ser encontrado para venda em mercados, materiais de construção, né? Muito utilizado aí para as pessoas que fazem sabão em casa, né? Ou também para fazer desentupimento de vasos sanitários, etc., tubulações ali que estejam com esse problema, né? O hidróxido de magnésio também é conhecido como leite de magnésia, um antiácido bem comum aí, né? Utilizado para quem tem problema de azia ou de gastrite, né? O hidróxido de alumínio também, dependendo do antiácido, vai ter hidróxido de alumínio na sua composição, pode ter ali uma mistura do hidróxido de magnésio com o de alumínio, porque são bases fracas, né? Lembra que se uma base for forte, ela também vai ter o poder desidratante que um ácido tem, né? Ela vai acabar reagindo com a água que está nas suas células, e daí vai causar queimaduras. Então, para ser antiácido eficiente, né, não te dar nenhum efeito colateral grave, ele precisa ser uma base fraca, como é o caso das bases aqui do hidróxido de magnésio e do hidróxido de alumínio também, né? E a gente vai ter também o hidróxido de cálcio aqui, né, que é uma base também muito comum utilizada na construção civil, conhecida como cal viva ou cal hidratada. Então, utilizada ali para fazer o trabalho de acabamento, né, que seria ali o cal fino, por exemplo, de uma construção, né, do cimento para depois ocorrer a pintura, né? Mas a gente vai ter algumas outras bases que vão ter características específicas de serem o cátion ser um metal de transição, né? Então perceba que a maioria desses cátions aí vão ser de metais. O único cátion que não é metálico é o cátion amônio, que vai acompanhar a base, que é o cátion NH4+. Mais para frente a gente fala do hidróxido de amônio. E aí, quando esse metal for um metal de transição, que é aquele que pertence ao grupo, ao bloco D da tabela periódica, que fica no meio da tabela periódica ali, eles vão ter cargas variáveis, beleza? Aqui a gente tem os metais que estão lá no meio da tabela periódica e que vão ter essa carga variável, né? Então, significa que esse elemento ele vai se estabilizar
fazendo ligações químicas, podendo ter 2 NOx diferentes, ou até 3, né, no caso do manganês. Então, por exemplo, lá o cobre, ó, o cobre, o mercúrio também, ó, eles vão se estabilizar com NOx mais 1 ou mais 2. Então, dependendo da ligação que ele faz, ele vai poder se estabilizar perdendo 1 ou 2 elétrons, né? O ouro, ó, ele vai poder se estabilizar perdendo 1 ou 3 elétrons. O ferro, o níquel, e o cromo e o cobalto, todos eles vão se estabilizar com NOx mais 2 ou mais 3, ou seja, vão perder 2 ou 3 elétrons, né? O estânio pode perder 2 ou 4 elétrons, então fica com NOx mais 2 ou mais 4. O chumbo, da mesma maneira. E o manganês vai se estabilizar com NOx mais 2, mais 3 ou mais 4. Beleza? E aí, quando você tiver esses elementos aí, você vai poder montar mais de uma fórmula de base diferente para o elemento, dependendo de como a ligação dele se processar, né? Então, o cobre vai poder formar lá a base com carga mais 1, com carga mais 2, né? O chumbo mais 2 ou mais 4 e assim por diante. E daí, para você identificar qual é o hidróxido ali da fórmula, você vai precisar descrever essa carga em números romanos, né, no final da nomenclatura. Então, você vai proceder da mesma maneira que a gente estava fazendo, hidróxido de, nome do cátion, e aí no final do nome você vai colocar a carga que esse cátion possui. Ah, como que você vai saber a carga? Lembra que a base ela vai ter como característica sempre a presença do ânion OH-. Então, o número de hidroxilas que a gente tem na fórmula é o número da carga do cátion que acompanha. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente só tem uma hidroxila ligada ao cobre. Então, se a hidroxila é menos 1, significa que o cobre é mais 1. Se eu só tenho uma hidroxila, então esse aqui é o hidróxido de cobre 1. Coloca lá em número romano a carga do cátion que está acompanhando a hidroxila, né? Aí, como a gente já estava falando, né, sempre vai ter hidróxido de no nome da base. Então, aqui, ó, o ferro está ligado a 2 hidroxilas. Então, se tem 2 hidroxilas, significa que a carga do ferro é mais 2. Então, esse aqui seria o hidróxido de ferro 2. Beleza? No metal aqui, ouro, dessa base, ele vai estar ligado a 3 hidroxilas. Então, se ele está ligado a 3 hidroxilas, a gente diz que o nome dele é hidróxido de ouro 3. Beleza? Já o chumbo aqui no quarto exemplo está ligado a 4 hidroxilas. Então, significa que a carga dele é mais 4. Cada hidroxila é menos 1. Então, para zerar, o chumbo aqui tem que ser mais 4. Então, esse aqui seria o hidróxido de chumbo 4. Beleza? Então, o nome oficial da IUPAC, né, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, uma instituição que serve para fazer a padronização dessas regras aí de nomenclatura, para que em qualquer lugar do mundo possa se identificar essas substâncias químicas, determinou fazer dessa maneira. Mas também tem um nome usual, que pode aparecer em exercício de vestibular para você, e aí você tem que ficar ligado. Que essa nomenclatura nomenclatura usual, ela vai utilizar aqueles sufixos ico e oso que a gente utilizava lá para os ácidos, né? Lembra que os ácidos que tinham NOx mais alto, eles tinham sufixo ico, né? E os ácidos que tinham NOx mais baixo, eles tinham sufixo oso. Da mesma maneira, a gente vai proceder no caso das bases que possuem metais de carga variável. Então, se for um metal a carga com a sua menor carga possível, você vai colocar o sufixo oso. Se for um metal com a sua maior carga possível, você vai colocar o sufixo ico. Beleza? Então, por exemplo, aqui para o cobre. O cobre, na tabela aqui, a gente vê que ele tem NOx mais 1 ou NOx mais 2. Beleza? Então, se aqui ele é o hidróxido de cobre 1, significa que é o menor NOx que o cobre pode assumir. Então, também pode ser chamado de hidróxido cuproso. Se fosse o CuOH2, aí
seria o maior NOx que o cobre pode ter, então ele seria o hidróxido cúprico. A gente colocaria o sufixo ico no final quando tem o maior NOx que o metal pode assumir. Beleza? Ó, ferro. Esse aqui é o hidróxido de ferro 2. Então, perceba que o ferro ele pode assumir NOx mais 2 ou NOx mais 3. Como o NOx mais 2 é o menor que ele pode assumir, que é o caso que a gente tem aqui, então a gente vai dizer que esse é o hidróxido ferroso. Beleza? Olha para o ouro. Esse aqui é o hidróxido de ouro 3. O ouro ele pode assumir NOx mais 1 ou NOx mais 3. Então, mais 3 vai ser o maior NOx que o ouro pode assumir. Então, a gente vai colocar o sufixo ico. Sendo assim, esse é o hidróxido áurico. Beleza? Se fosse o AuOH, que seria o hidróxido de ouro 1, aí seria o hidróxido auroso. Beleza? No caso do chumbo. Então, o chumbo, ele vai estar ligado a 4 hidroxilas. Então, ele está com carga mais 4 aqui. Os NOx possíveis para o chumbo é mais 2 ou mais 4. Então, no caso do mais 4, aqui a gente tem o maior NOx que o chumbo pode assumir. Sendo assim, a gente vai colocar o sufixo ico. Então, esse aqui é o hidróxido plúmbico. Beleza? Se fosse o PbOH2, daí teria o menor NOx que o chumbo pode assumir, daí seria o hidróxido plumboso. Beleza? No caso aqui do manganês, que tem 3 NOx possíveis, aí não vai dar para a gente utilizar essa nomenclatura, mas todos os outros aqui que só vão fazer 2 tipos de ligações, né? Ou ligação com um NOx ou com outro NOx, aí você pode usar o sufixo ico ou oso, como também pode aparecer para você em algum exercício de vestibular. Tranquilo? Então, o menor NOx que ele pode formar, que o elemento pode formar, é oso. O maior NOx que o elemento pode formar é ico. Beleza? Então, como a gente já falou lá para o caso dos ácidos, né? Para medir também a basicidade de uma solução, que também é chamada de alcalinidade, seria quanto mais básico ela é, né? Medir quanto mais básica ela vai ser, dá para medir pelo pH, que seria através da concentração dos íons H+. Então, se tem pouco íon H+ na solução, significa que tem muito OH-. Se tem muito OH-, quer dizer que a solução é muito básica. Então, as soluções básicas vão ser aquelas que têm pH maior do que 7, entre 7 e 14. Quanto mais próximo do 14, significa que mais básica vai ser a solução. Então, por exemplo, a água sanitária é bastante básica. Alvejante, bastante básico também. O amoníaco utilizado na limpeza, também bastante básico. Beleza? Sendo assim, através do pH, a gente consegue determinar a basicidade de uma solução. Se for maior do que 7, a gente diz que ela é básica, né? Quanto mais próxima do 14, mais básica ela vai ser. Se for menor do que 7, a gente vai dizer que ela é ácida. E quanto mais próxima do 0, mais ácida essa solução vai ter. Então, aqui a gente tem vários exemplos aí de substâncias que estão no cotidiano que são ácidas e são básicas, né? Por exemplo, sabonete é básico, ovo é básico, leite de magnésia também é básico, soda cáustica, né? Já a água da chuva, por exemplo, aqui é ácida, né? Leite é levemente ácido, tomate, vinagre, limão, aí coisas bastante ácidas, né? Ácido clorídrico, ácido sulfúrico, que é da água da bateria dos automóveis, né? Então, através do pH, a gente vai conseguir determinar se uma substância é ácida ou básica, beleza? Lembra lá, maior do que 7 é básico, menor do que 7 é ácido. Para finalizar, então, nossa aula, falamos, então, das principais bases. Então, talvez a mais conhecida de todas seja o hidróxido de sódio, NaOH. Também é conhecida como soda cáustica, né? Vai ser utilizada na fabricação de papel, alumínio, sabão, detergente, corantes, pigmentos, cosméticos e remédios, né?
A aplicação caseira, como eu já falei antes, lá é principalmente para fazer desentupimento de vasos sanitários ou tubulações ou caixa de gordura que esteja eventualmente entupida. E aí também a aplicação para a fabricação do sabão caseiro, né? Onde há a reação ali da soda cáustica com o óleo usado, que é formado pelos famosos triglicerídeos, né? Os triácidos de ésteres de ácidos graxos. Triésteres de ácidos graxos, perdão. Quem quiser ver mais detalhadamente como acontece essa reação, tem um vídeo aqui no canal só sobre reações de saponificação, reação de esterificação também, reação de transesterificação, que é a da formação do biodiesel, né? Lá está a aplicação mostrando lá as moléculas orgânicas que reagem com hidróxido de sódio para gerar a formação do sabão, né? Então, essa vai ser a maior aplicação, talvez caseira, aí, do hidróxido de sódio. O hidróxido de amônio, também é conhecido como amoníaco, vai ter aquele cheiro característico da urina, né? Quando há a presença da amônia ou do amônio na solução, vai ter aquele cheiro característico. É utilizado em produtos de limpeza, muitos produtos desses aí são bem eficientes na remoção de bactérias e de vírus também, por isso estão sendo muito utilizados agora para fazer higienização de objetos, para tentar eliminar o SARS-CoV-2, né? O famoso coronavírus aí responsável pela Covid-19, a pandemia que vem nos assolando aqui nesse ano de 2020, né? E aí também foi descoberto que o McDonald's utilizava o hidróxido de amônio ali para fazer o amaciamento ali, né? Deixar as carnes dos seus hambúrgueres mais macias. Sendo assim, eles podiam comprar carnes com qualidade mais baixa, deixando na solução do hidróxido de amônio, amoleceria a carne e daí ficaria com uma textura mais agradável no consumo, né? Porém, é uma substância tóxica, tanto que quando uma pessoa, por exemplo, está em uma situação de sobrevivência, não é aconselhado ela beber a sua própria urina, mesmo que ela esteja sem água, porque a urina vai ter o hidróxido de amônio, que é tóxico para a gente, por isso a gente precisa fazer a eliminação dele, né? Lembra lá que ele é uma base também, exceção por ser a única que é fraca e solúvel. E isso é muito bom para a gente, porque se ela fosse forte, ela acabaria danificando ali o nosso sistema excretor, e se ela não fosse solúvel, ela acabaria não se dissolvendo na água e a gente não conseguiria eliminar ela através da urina, né? Então, por apresentar uma substância tóxica, não é aconselhável fazer o consumo, então, desse tipo de carne que passa por esse processamento, né? Percebam aqui qual é a adição ali de conservantes, né, de substâncias que vão evitar ali a proliferação de bactérias, ou mesmo até o hidróxido de amônio para amaciar a carne. Perceba a diferença de uma melancia depois de 80 dias e um hambúrguer, né, e uma batata frita aqui, mesmo depois de 180 dias, eles permanecem com uma aparência muito parecida com aquela original, né, do primeiro dia. Portanto, se as bactérias não querem comer, né, a gente também não deveria comer, porque a nossa composição celular é muito parecida com a delas, né? Então, coisas tóxicas ali vão fazer muito mal para a gente também. Não vou ser hipócrita e falar para você, nunca mais, vá lá, né? Porque a gente sabe que é gostoso, eu também gosto, mas se você puder não fazer disso, né, do consumo de fast food um hábito no seu dia a dia, isso vai ser muito bom para a sua saúde, vai evitar vários problemas que você pode ter devido ao consumo dessas substâncias tóxicas, né, que vão poder sobrecarregar o seu rim, o seu fígado também, né, que vão ser os órgãos responsáveis pela eliminação dessas toxicidades. Beleza? Mais duas bases aqui para fechar nossas principais. Então, o hidróxido de magnésio, né, é o MgOH2, também é conhecido como leite de magnésia. O íon amônio que eu comentei bastante antes é esse íon aqui, ó, o NH4+, né? Então ele vai ser o único íon que não possui metal na sua composição, né? O único cátion que não tem metal na sua composição e forma uma base, né? As demais bases vão ser bases de metais ligados à hidroxila. Voltando para o hidróxido de magnésio, então, MgOH2, ó, também conhecido como leite de magnésia, né?
Então, é muito utilizado como antiácido estomacal para quem tem problema de azia, né? Como a gente já falou. Ele é uma base fraca, então não vai te dar tantos efeitos colaterais e vai diminuir a acidez do seu estômago. Também é aplicado na pele para combater a oleosidade. Como a gente falou, as bases elas reagem com as gorduras, né? Como na reação de saponificação. Então, a hidróxido de magnésio vai reagir com as gorduras que podem estar na sua pele, diminuindo elas, né? Como ele é uma base fraca, não vai ser uma reação violenta, como seria com uma base forte, que é a soda cáustica, né? Então, essa reação vai ocorrer de maneira mais suave, ajudando você a diminuir, né, a oleosidade, que previne a acne, né? Também combater maus odores que possam ser causados por substâncias ácidas que sejam liberadas pelo seu corpo. Beleza? Por último, hidróxido de cálcio, também é conhecido como cal viva ou cal hidratada, né? É utilizado lá principalmente para fazer acabamentos de construção civil, né? Também para preparação de argamassas, né? Para recobrir paredes e pintar, como a gente falou, né? Que é a passagem do cal fino. Também é utilizado em inseticida, fungicida, também no tratamento de águas e esgotos, né? Águas que porventura apresentem ali um caráter muito ácido, né? Também vai ser utilizado para fazer tratamento de solos que estejam muito ácidos e isso possa prejudicar o crescimento das plantas, né? Por exemplo, a presença de alumínio em excesso acaba acidificando muito os solos e isso vai dificultar muito o crescimento das plantas, né? Como, por exemplo, lá em Brumadinho, lá em Minas Gerais, onde ocorreu o derramamento das lamas lá que continham os minerais, né? Uma boa parte da composição era de alumínio, e esse alumínio que foi para o solo deixa o solo muito ácido, e aí você pode tentar corrigir com a aplicação do hidróxido de cálcio, que vai reagir com os ácidos ali, causando uma diminuição na acidez do solo, né? Um aumento do pH para deixar ele mais próximo do neutro. Beleza, pessoal? Então essas são as regras de nomenclatura, as principais bases. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais desse assunto. Obrigado pela atenção de todos. Até a próxima. Forte abraço.